Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de uma nova série do Alimento Diário intitulada Palavra, Vida e Edificação. E o título do primeiro volume é Não Desperdice Seu Tempo. O título da primeira semana, Uma Visão de Águia. E o título desta quarta-feira, A Igreja Expande-se até os Gentios. O versículo, Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E que nesses tempos, Senhor, nós possamos experimentar a Tua paz, para que a igreja possa ser edificada e para que nós possamos caminhar no Teu temor, temendo desagradar o Senhor, temendo ferir o que o Senhor tem nos dado, e também no conforto do Espírito Santo. Que Teu Espírito, Senhor, conforte cada um de nós, para que nós possamos avançar em paz, avançar no Teu caminho, avançar segundo a Tua palavra e, por fim, que mais pessoas sejam acrescentadas, recebendo a Sua vida, a Sua palavra, entendendo o Seu coração. Esse é o nosso desejo, Senhor, que nesses tempos finais o Senhor encontre em nós pessoas para edificar a Tua igreja. Não depende de nós, de nossa capacidade, depende da Tua palavra, do Teu Espírito. Por isso, nós queremos nos abrir, Senhor, totalmente para a Tua palavra, para o Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem nós começamos a falar sobre o ministério de Pedro. E como nós vemos aqui, irmãos, o ministério de Pedro foi o responsável por pescar os homens para trazê-los para a igreja. Esse versículo, irmãos, que nós lemos, Atos 9:31, é um versículo muito forte, um versículo muito emblemático, porque mostra a maneira como a igreja é edificada. Ali, todos trabalhavam com a graça de Deus, cada um na sua função. Não havia, você está fazendo o que eu tenho que fazer, ou eu quero a sua função. Era em coordenação e sob a liderança do apóstolo Pedro. Isso fica muito claro no começo do livro de Atos. E quando nós seguimos, irmãos, a direção do Espírito, quando as coisas acontecem, cada um fazendo a sua parte, o que acontece é esse versículo. O que não pode, irmãos, acontecer, e muitas vezes acontece, isso trava a obra, você está fazendo determinado serviço, mas aí você olha o outro irmão e fala, esse irmão tinha que fazer isso também. Ou então você olha o que o irmão está fazendo e fala assim, não, eu posso fazer melhor que aquele irmão. Eu devia estar fazendo aquilo. Isso gera competição, gera inveja, ciúmes, coisas negativas, gera divisão, coisas negativas. E isso é o caminho de Satanás. O caminho de Deus, irmãos, é cada um de nós caminhando no temor do Senhor. Esse versículo, por isso que eu digo, é muito emblemático. Eles caminhavam no temor do Senhor. Não era medo do Senhor, mas o temor de fazer algo que desagradasse o Senhor. O Senhor havia praticamente acabado de morrer, de se entregar. Então o sentimento era muito forte, um sentimento de submissão à direção do Espírito. Um temor de desagradar o Senhor que havia acabado de dar sua própria vida por todos eles. Muitos ali chegaram a conhecer o Senhor fisicamente. Talvez até muitos tivessem sido alvos da cura do Senhor. Então, ali todos caminhavam no temor do Senhor, cada um fazendo o que lhe era devido. E isso, irmãos, criava um ambiente de paz. A igreja, ela só é edificada na paz. Isso é muito claro, é um tipo que nós vemos também no Antigo Testamento, quando o Senhor fala para Davi, fala, você não pode edificar a casa para mim porque você é um homem de sangue. É o seu filho que vai edificar em tempo de paz. Paulo, em praticamente todas as epístolas
que ele escreveu. Ele fazia saudação dizendo às igrejas: graça e paz a vós outros. Por quê? Porque a graça, ou a paz é o resultado do desfrute da graça. E assim você gera a edificação da igreja. É um ciclo onde você recebe a graça, trabalha, não é? Faz de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito, ou seja, de acordo com a graça recebida do Senhor. E o resultado, irmãos, é a paz. Quando nós servimos o Senhor, de acordo com a graça que nós recebemos, de acordo com o nosso dom, de acordo com aquilo que o Senhor nos deu, o resultado, irmãos, é paz. Quando há acusação, quando há atritos, inveja, ciúme, é porque não está sendo utilizada a graça, é porque nós estamos servindo com a nossa própria força. E servir, irmãos, com a nossa força, servir a Deus, de acordo com a nossa força, a nossa capacidade, irmãos, não funciona. Parece que está sendo feita uma obra, às vezes uma obra até boa, mas é madeira, feno e palha. Mas quando nós trabalhamos com a graça, irmãos, obedecendo a palavra, sendo guiados pelo Espírito, o resultado é a paz. Muito bem, agora tem um ponto, irmãos, que eu quero compartilhar, que começa a acontecer no ministério de Pedro, e isso também, irmãos, era uma dificuldade do povo de Israel. Foi levantada uma tribulação, né? Porque inicialmente o Senhor havia dito o que para que eles pregassem o Evangelho em Jerusalém, Samaria, ou seja, e até os confins da terra, ou seja, era para expandir o Evangelho também para os gentios. Isso foi uma ordem clara dada pelo Senhor. Agora, você percebe que havia então a pregação do Evangelho, mas ela ficava praticamente em 3 regiões, que era Judéia, Galiléia e Samaria, ou seja, ela não avançava para o mundo gentil, que é o que nós vemos também nesse versículo Atos 9:31. Então foi levantada uma tribulação, uma perseguição, na verdade, que culminou com a morte de Estevão, na qual o apóstolo Paulo apoiava, e ali, irmãos, muitos irmãos foram dispersos, só os apóstolos permaneceram. E quando eles foram dispersos, então eles saíram pregando o Evangelho. Mas vejam um detalhe. Em Atos capítulo 11, versículo 19, diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, aqui você já tem regiões gentias. Agora, o problema, irmãos, é o seguinte. Então, até ali eles estavam em região judaica, não é, do povo de Israel. Mas a vontade do Senhor era que isso se expandisse também para os gentios. Só que o final do versículo 19 diz: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, Pedro, irmãos, tinha essa dificuldade, como nós vemos em Atos 10, e isso, de certa forma, prejudicou o ministério de Pedro, porque ele tinha dificuldade de aceitar os gentios também como povo de Deus. E aqui esses que foram dispersos, eles foram fiéis em pregar o Evangelho, levar a palavra, mas eles escolhiam: olha, esse aqui não é judeu, então não pode, vamos falar só para judeu. Isso é um problema, irmãos. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, no nosso meio, quando nós só queremos cumprir a parte da palavra de Deus que nos beneficia ou com a qual nós concordamos. Então, tem que pregar o Evangelho, né? Tem que pregar o Evangelho. Então, vamos pregar só para os judeus, não vamos pregar para os gentios. Mas a palavra era clara: pregue até os confins da terra, para todos. Então hoje, irmãos, é importante nós percebermos, hoje nós caminhamos no temor do Senhor, ou nós caminhamos no que nós entendemos, simplesmente nas nossas interpretações, no que nós gostamos, no que nós aprovamos. E muitas vezes, irmãos, isso é o resultado de nós sempre queremos agradar a nós mesmos. É por isso que em Mateus 16 o Senhor foi tão claro sobre a questão: se vocês quiserem me seguir, vocês precisam aprender a negar a si mesmo. Então esse é um exemplo claro.
Saíram Falou, olha, veja, o Senhor precisa levantar uma tribulação, uma perseguição para que eles saíssem. Já tem um ponto. A maioria vão ficar em Jerusalém, vamos edificar aqui em Jerusalém. E o Senhor com pressa. Não, tem que avançar para toda a terra. E aí vem a tribulação, vem a perseguição. E aí, não vamos pregar para os gentios. Vamos só pregar para os judeus. Mas, irmãos, veja, isso graças ao Senhor. A vontade de Deus, irmãos, ela sempre prevalece. Então, em Atos 11, 19, fala esse sentimento deles. Nós vamos fazer desse jeito. Mas veja o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, alguns irmãos, eles pregavam o evangelho para os gentios. E o resultado era o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. O que é a mão do Senhor? O Senhor acompanha com sinais, com milagres, dando graça, incentivando com o Espírito, sabe? O Espírito movendo. Então, hoje, irmãos, nós estamos já no final dessa era, não dá mais para fazer a nossa vontade. Não dá mais para ficar olhando para o irmão e falar assim, irmão, não está servindo aqui, tem que servir aqui, ou então eu tenho que servir lá porque eu sou melhor que o irmão. Nós precisamos aprender a receber a graça de Deus e caminhar servindo ao Senhor no temor do Senhor, para que haja paz e, havendo paz, haja edificação, segundo a vontade de Deus. E aí, eu vou ler aqui na página 14, o terceiro parágrafo, porque falando, aí voltando um pouquinho, voltando para Atos 10, esse trecho fala da dificuldade de Pedro, veja, mediante a própria palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que o nosso conceito, aquilo que está arraigado em nós, não estou falando de conceitos negativos, coisas do mundo, mas às vezes coisas que são construídas, conceitos muitas vezes religiosos, maneiras de ver as coisas, e isso acaba barrando o nosso serviço ao Senhor. Então, em Atos 10, irmãos, eu vou ler aqui, como eu disse, página 14, eu vou começar a partir do segundo parágrafo. Veja, não pode haver separação entre judeus crentes e gentios crentes, pois como são membros do mesmo corpo, o relacionamento entre eles deve ser orgânico. Mas, por causa do forte conceito judaico de Pedro e da forte influência contrária dos de Jerusalém, Deus levantou outro canal para levar o evangelho aos gentios, Paulo. Então, antes de ler a parte aqui, os versículos de Atos 10, irmão, veja, o Senhor queria avançar para os gentios. Aí você começa a perceber a questão da palavra profética. Porque Pedro tinha dificuldade, era muito provável que Pedro não falasse, não encorajasse os irmãos a saírem e pregarem o evangelho aos gentios. E, além do conceito interior de Pedro sobre os gentios, quando então Pedro entendeu e começou a sair para também pregar para os gentios e tentar fazer aquilo que Deus havia comissionado, você vê uma forte oposição daqueles que se converteram, principalmente sacerdotes, eram chamados judaizantes. Uma forte oposição dos judaizantes, então tinha oposição interior e exterior. Essa forte oposição dos judaizantes para que Pedro não fosse para os gentios. Ali em Gálatas fica claro. Estava Paulo, estava Pedro comendo com os Gálatas, com os gentios, e aí chegou os da parte de Tiago. Pedro, irmãos, ele se assustou e ele saiu, ele se apartou. E Paulo, irmãos, ele viu isso, ficou revoltado, ele chamou firmemente a atenção de Pedro. Então você vê, aí já não estamos falando mais só em Atos 10. Veja quanto tempo depois de Atos 10, Pedro ainda tinha dificuldade com relação aos gentios. Irmãos, se nós não seguimos 100%, irmãos, se nós temos dificuldade com relação à obra do Senhor, nós não conseguimos fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Por isso é tão importante, como nós vimos na segunda-feira, nós seguirmos 100% aquilo que o Senhor tem nos falado. Muito bem, veja só, então eu vou ler alguns versículos, mas vou continuar lendo na página 14, agora o terceiro parágrafo.
Esse conceito judaico de Pedro é visto em Atos 10. Então, Atos 10, versículos 11 a 16, eu vou ler. Então vi o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor. Veja, irmãos, ele sabia que era o Senhor falando com ele. Então veja o conceito dele negando aquilo que o Senhor falava para ele. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro deveria ter ponderado que quem lhe dizia para matar e comer era Deus. Mas o lençol foi recolhido sem que Pedro comesse. Isso mostra sua dificuldade por causa de seus conceitos judeus. Então isso, irmãos, fez com que o Senhor levantasse o apóstolo Paulo. E aí você vê claramente, quando Paulo conta a sua experiência, o seu chamamento, você vê claramente que o Senhor disse para Paulo: você vai para os gentios. Quando Paulo tentou ir para os judeus, deu problema ali em Atos 21, quando ele foi preso. Veja, irmãos, ali não quero me estender para a experiência de Paulo, na verdade não teria muito a ver com isso, só o princípio, que é o princípio de toda vez que você quer fazer algo na obra de Deus, porque você está com vontade, ou porque isso te agrada, simplesmente, como Paulo tinha muito zelo pelos irmãos e pelos judeus, e quis ele mesmo ir pregar o evangelho para eles, quando na verdade o Senhor tinha comissionado ele para os gentios. Quando nós temos isso prejudica. Nós precisamos de fato aprender a seguir a palavra de Deus, a direção do Espírito. E eu repito, irmãos, o que eu já falei. A palavra profética é misericórdia para nós. Porque ela, dentro da Bíblia, ela mostra exatamente a direção que o Senhor quer. Do mesmo modo que o próprio Senhor falou para Pedro: Pedro, mata e come. E naquela época, por que ele fala com Pedro? Porque quem detinha a palavra profética era o próprio Pedro. Ele estava à frente. Então, se ele não recebesse esse encargo e repassasse para os irmãos, o resultado era o que aconteceu. Os irmãos não iam querer pregar o evangelho para os gentios. Então você percebe? Aqui fica claro, Deus mostrando para Pedro levar esse encargo para os outros. Mas como Pedro não conseguia, a coisa ficou travada, irmãos. Você vê ele saindo para pregar o evangelho, depois em Atos 11, se dispersando pela região e não querendo, resistindo a pregar o evangelho aos gentios. Mas nunca se esqueça, a vontade de Deus ela sempre vai prevalecer. E aí, irmãos, eu vou falar uma frase até triste. A vontade de Deus ela vai prevalecer com o Senhor nos usando ou sem o Senhor nos usando, vai prevalecer. Então, o nosso coração deve ser um coração de humildade, um coração humilde, e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Trabalha, Senhor, se eu ainda tenho dificuldades, trabalha nessas dificuldades, Senhor, porque eu não quero ficar para trás. Eu quero caminhar no temor do Senhor, eu não quero ficar para trás, Senhor, por causa de dificuldades, por causa de conceitos. Pelo contrário, quebra essas coisas, Senhor. Nós precisamos realmente, irmãos, ter uma oração diante do Senhor se ainda temos dificuldade com algumas coisas, para não acontecer o que aconteceu aqui. Eles saem, pregam o evangelho, mas do jeito deles, para quem eles querem. Não, irmãos, nós seguimos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, hoje fica muito claro, é que o evangelho do reino seja espalhado para toda a terra, para que ele possa voltar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.